Então, minha gente, eu trouxe para vocês uma nova tabela, é uma nova tabela de elementos coesivos, certo? Por quê? Vocês têm a tabela, olha, a tabela que vocês têm, aquela que eu coloco com o título, tabela de operadores argumentativos, aquela que é daquela autora que eu sempre falo para vocês, de cor, certo? Ela é a mais confiável, tá certo? A tabela de elementos coesivos que vocês têm em mãos é a mais confiável. Por quê? Porque é da própria autora que os avaliadores do Enem estudam, certo? Então, o material que o INEP elabora é com base nessa autora, com base na tabela dessa autora. Então, aquelas que vocês já têm são as mais confiáveis, tá certo? Porém, como muitos de vocês me reclamam, que assim, que alguns não têm, né? Alguns que eu mando utilizar não tem lá, e às vezes não consegue utilizar os que estão lá. Enfim, por causa disso, dessa dificuldade de vocês, eu procurei, né? Eu pesquisei uma tabela mais completa, certo? Que tivesse a maioria daqueles elementos coesivos que vocês já usam, certo? E aqui eu trouxe a tabela para vocês. Porém, gente, isso não significa que vocês vão esquecer as outras duas tabelas que vocês já estudam, não. Essa tabela aqui, ela foi elaborada com base naquela que vocês já têm, certo? Naquela que eu mandei para vocês, então foi com base nela, essa foi elaborada com base naquela, e com base nos operadores argumentativos que os alunos das redações nota 1000 utilizam. Eles analisaram a cartilha do estudante, que traz as redações nota 1000, certo? E depois que eles fizeram essa análise, eles juntaram, né? Esse estudo das redações nota 1000 com a tabela de operadores argumentativos, que é aquela que vocês têm. Então, a pessoa que elaborou, estudou, né? Quais são os operadores que os candidatos do Enem costumam utilizar e tal, e ele juntou nessa tabela aqui, tá certo? Então, não fui eu que elaborei, foi uma tabela elaborada por um estudante da área, certo? Um pesquisador da área, mas com base naquela tabela que a gente já tem, que ela é a única confiável, tá certo? É a mais confiável de todas, viu? Então, não entendam que eu estou trazendo uma nova tabela e vocês vão esquecer as outras, não. As mais confiáveis são aquelas duas que vocês têm, certo? Me perguntaram aqui se eu vou mandar a tabela no grupo. Claro, vou sim, viu? Vou mandar, não acredito que ainda hoje, quando terminar a aula, eu mande, certo? Tem outra pergunta que é com relação ao simulado, se eu teria ideia de quantos simulados a gente vai fazer. Eu não tenho ideia de quantos, mas entendendo que a gente vai pegar quase que direto até, até o final do ano, então, a gente vai ter aí, sei lá, a gente está em agosto, né? Uns 5, 6 simulados ainda, certo? É isso. Eu estou pensando aqui como é que a gente vai organizar, né, no final, mas depois a gente conversa sobre isso, sobre a duração do curso, que vai ter que ser modificada. Mas, enfim, depois a gente conversa sobre. Então, vamos lá. Aqui está a tabela para vocês. Eu vou apresentando, vou apresentar e vou dar uma explicação para vocês. E, lógico, que vocês vão ter que estudar, certo? Não é só pegar os elementos coesivos e sair colocando na redação, não. Aqui, ó. Aqui nessa coluna, ele está explicando qual é a função desses operadores argumentativos e aqui ele está dizendo quais são. Ele está exemplificando quais são esses operadores que vocês podem usar. Os operadores que introduzem argumentos que somam uns aos outros, ou seja, quando você vai adicionar um segundo argumento, né? Ou então quando você vai adicionar uma segunda informação, então você vai utilizar esses aqui, certo?
Esses também podem ser utilizados no início do seu terceiro parágrafo, tá certo? Então, você pode utilizar o além disso, o ademais, o outro sim, o ainda, viu? Então, são aqueles que vocês podem utilizar tanto dentro dos parágrafos, como entre os parágrafos. Porém, no qual parágrafo, né? No início de qual parágrafo você pode usar? No início do terceiro parágrafo, certo? Lembrando que não são todos que você vai usar no início do parágrafo, não. Por exemplo, o nem, não dá, né? O não só, né? O não só, mas também não vai caber, tem que ser dentro do parágrafo e não entra. Então, tem que prestar atenção, viu? Não é porque ele é de soma que você pode colocar sempre no mesmo lugar, não. Tem que prestar atenção no sentido. Aqui a gente tem os de oposição. Gente, eu quero aproveitar e chamar a atenção que tem muita gente utilizando os operadores argumentativos de oposição de forma inadequada. Só é para usar o porém, o todavia, o contudo, o entretanto, ou qualquer outro de oposição, quando a ideia que você está expressando naquele momento tem um sentido contrário ao que você disse antes. Se for um sentido semelhante, não é operador de oposição não que você vai utilizar. Então, por exemplo, tem muita gente colocando o contudo entretanto lá na introdução, depois do repertório. E não dá. Às vezes não dá, às vezes não cabe, porque o sentido ali não é para ser de oposição. Então, vocês precisam prestar atenção no sentido. Então, por exemplo, eu não posso colocar uma regra. Olha, depois que colocar o repertório na introdução, pode colocar o todavia. Às vezes vai dar, né, para colocar um de oposição, e às vezes não. Vai depender se o que você colocou no repertório tem realmente sentido oposto. Se não tem sentido oposto, tem sentido semelhante, então você vai colocar outro, né? De preferência, um que dê a ideia de semelhança e não de oposição, certo? Então, prestem muita atenção, porque tem muita gente errando nisso aí. Aí, observem que essa tabela aqui, ela traz os que já existem naquela outra que vocês têm, e ele acrescenta, né? Só que ele acrescenta com base nas redações, né, que aparecem na cartilha do estudante. De onde eu tiro aquelas redações que eu trago para vocês, certo? Aquelas redações que eu uso como exemplo. Então, eu tiro de lá também. E foi de lá que essa pessoa tirou esses elementos coesivos, certo? Continuando. Os operadores argumentativos de conclusão, desfecho, de síntese, conclusão, desfecho e síntese. Vejam, são coisas diferentes, só que aqui a gente tem tudo dentro de um grupo só. Para você colocar lá no final do último parágrafo, precisa ser um de conclusão, então, de preferência, o logo, o portanto, tá certo? Um de síntese, por exemplo, o em suma. Não é legal colocar, por quê? Porque o em suma, ele não dá ideia de conclusão, ele dá ideia de síntese. Professora, onde eu posso colocar qualquer um desses aqui? Qualquer um desses. Vocês podem colocar qualquer um desses no final dos parágrafos da argumentação, para concluir os parágrafos da argumentação, pode utilizar qualquer um que vai dar certo, viu? E para utilizar, professora, no início do último parágrafo, o logo, o portanto, certo? De preferência esses dois. Por quê? Professor, e não pode ir outro? Não é que não possa. É para a gente garantir, porque eles são mais enjoadinhos para olhar os operadores do início dos parágrafos, tá certo? Então, para início do último parágrafo, vamos colocar o logo, portanto, viu? E se for no final dos parágrafos da argumentação, pode utilizar qualquer um desses, ó, que fica perfeito. Então, vejam que vocês agora já têm, né, mais opções. Explicação. Ó, por quê, que, por quanto, se não, pois, isso que, enfim. Vejam que tem muito. Onde eu utilizo, professora? Dentro dos parágrafos da argumentação, mas você não precisa explicar? Você não precisa dar uma explicação por que aquilo acontece? Então,
são esses, ó, uma vez que, posto que, em virtude de, devido a, certo? Outra coisa também, esses aqui de explicação e causa, eles também podem ser usados para você introduzir um detalhamento, certo? Eu até tinha feito uma lista, mas agora eu estou vendo que são os mesmos da minha lista. Então, eu não vou copiar de novo, não. Anotem aí, ó. Esses aqui, todos esses, podem ser utilizados para introduzir um detalhamento. Esse detalhamento vai ser uma explicação ou então uma justificativa, certo? Então, tanto para a explicação como para a justificativa, vocês vão utilizar um desses operadores argumentativos para introduzir. Eu vou mostrar daqui a pouco no quadro branco para vocês como é que fica mais ou menos. Mas anotem aí, viu? Professor, então eu só posso utilizar esses aqui para detalhamento, da proposta? Não, você pode utilizar dentro dos parágrafos da argumentação, para explicar, né? Para justificar as informações que você coloca lá. Comparação, analogia e semelhança. Gente, ó, esses aqui, tá, cadê? Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira idêntica. Vocês podem utilizar esses aqui que eu li depois do repertório nos parágrafos da argumentação, certo? Isso se vocês quiserem mostrar uma semelhança. Por exemplo, você colocou um livro que aborda o problema do lixo, no livro. E você quer mostrar que, assim como naquele livro, na nossa realidade também ocorre, né, aquele problema. Então, você vai utilizar um desses, certo? Da mesma forma, semelhantemente, analogamente, por analogia. Então, se você quer mostrar semelhança, você vai usar um desses. Mas, professor, e se eu quiser colocar uma ideia contrária? Se eu quiser dizer assim, que no filme acontece daquela forma, mas na realidade ocorre diferente. Aí você não vai colocar esses, você vai colocar quais? Os de oposição, são esses aqui. Todavia, contudo, entretanto, certo? O embora, aí você coloca, embora na obra ocorra dessa forma, né? Na realidade brasileira ocorre assim, 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 certo? Então, tem que olhar qual é o sentido que você quer colocar. Condição, se, caso, contanto que, exceto se, desde que, onde você vai usar esses aqui dentro dos parágrafos da argumentação também. Conformidade, onde usa? Conforme, consoante, segundo, de acordo com. Onde é que usa? Para introduzir o repertório, ok? Todo mundo já usa, a maioria já usa. Por exemplo, segundo Rousseau, aí coloca a ideia de Rousseau, né? De acordo com o jornal tal, né? Então, vocês usam para introduzir o repertório de vocês. Tem mais. Frequência, duração, ordem ou sucessão, ou então tempo. Olha quantos, gente. Simultaneamente, nesse ínterim, nesse meio tempo, nesse ato. Gente, tem demais. Então, agora ninguém me reclame mais que não tem elemento coesivo para usar. Finalidade, com o fim de, a fim de, com o propósito de. Você utiliza esse onde para introduzir o quê? O efeito de lá da proposta de intervenção, né? Então, com qual finalidade? Com qual propósito, né? Para quê? A fim de quê? Então, pode usar qualquer um desses aqui. Proporcionalidade, a proporção que, a medida que, ao passo que. Prioridade, primeiramente, preceptualmente, em primeiro lugar. Gente, esses aqui, você pode até usar dentro dos parágrafos,
Mas para introduzir, para colocar no início do segundo parágrafo, não é para usar primeiramente, nem em primeiro lugar, não, que eles não aceitam como operador intraparágrafo, não, certo? Intra não, interparágrafos, entre os parágrafos. Certo, gente? Então, podem utilizar dentro dos parágrafos. No início do parágrafo, não. Os de exemplo, ó, isto vale dizer ainda, saber. Ah, saber, legal. Estava esquecida desse. A saber. Esse a saber você pode colocar para introduzir um detalhamento de exemplo. O detalhamento não pode ser um exemplo? Então, aí você pode introduzir esse detalhamento com o a saber. Fica legal. Os que indicam certeza, ou então querem enfatizar por certo, certamente, indubitavelmente, questionavelmente. Vocês têm também esses terminados em mente lá nas tabelas de vocês, nas outras. Dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente, que está, quem sabe, é provável, podem utilizar também. Pronto, gente. Tabela apresentada para vocês. Vou interromper aqui. Ainda tem 8 minutos, eu vou finalizar aqui com o quadro branco. Eu quero mostrar uma coisinha para vocês com relação à proposta de intervenção, certo? Gente, eu quero mostrar para vocês os elementos coesivos que vocês vão utilizar na proposta, no detalhamento da proposta de intervenção. Lembrem, só relembrando, o detalhamento pode ser uma contextualização, não sei se vocês lembram disso, o detalhamento da proposta, viu? Pode ser uma contextualização, né? Pode ser uma exemplificação, pode ser uma justificativa, ou pode ser uma exemplificação, uma explicação, certo? Então, vejam, o detalhamento da proposta pode ser qualquer um desses, certo? Então, você pode dar uma exemplificação do agente, pode dar uma exemplificação do meio, pode dar uma justificativa da ação, enfim, pode ser qualquer um desses e pode estar em qualquer um dos elementos, né? Só que, por que eu estou abordando isso de novo, né? Mais uma vez. Na justificativa e na explicação, vocês podem utilizar determinados elementos coesivos, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Elementos coesivos que podem ser utilizados tanto para a justificativa como para a exemplificação, certo? Alguns já estão lá na tabela de elementos coesivos que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Mas aqui eu vou deixar eles só voltados para isso. Aí vocês vão copiando aí, viu? Acho que dá tempo, tem 5 minutos. Como, pois, porquanto, já que, uma vez que, dado que. Vão copiando, viu? Visto que, pois, porque, e que. Certo? Então, quando você for introduzir o detalhamento, certo?
esse detalhamento vai ser uma justificativa ou uma explicação, você vai introduzir esse detalhamento, né, com qualquer um desses elementos coesivos aqui. Então, os elementos coesivos, certo? Elementos coesivos que podem ser utilizados para justificativa ou então uma explicação. De que você está falando, professora? Do detalhamento da proposta de intervenção, certo? Eu vou até tirar isso daqui. Elementos coesivos, colocar de uma forma mais organizada. Se não deu tempo de copiar, tira aí uma foto, porque daqui a pouco o tempo acaba, certo? Então, para que serve esses elementos coesivos que eu estou colocando? Para introduzir o detalhamento da proposta de intervenção, certo? Mas professora, é qualquer detalhamento? Não, só quando for justificativa ou exemplificação. Professora, eu preciso saber separar se é justificativa ou exemplificação? Não, você não precisa saber separar. Porque quando você coloca o já que, por exemplo, pronto, eu já estou entendendo que é um detalhamento. Uma vez que, dado que, visto que, pois, porque, já estou entendendo que é um detalhamento. Pouco importa se é justificativa ou explicação, certo? Além disso, pode ser uma exemplificação, né? Quais são os que você vai utilizar? O como, ou então o por exemplo, certo? Se for uma exemplificação. Você vai dar um exemplo daquilo que você colocou. Então, se você disse que as ONGs devem fazer isso, aí você pode dar exemplos dessas ONGs. Dizer, como, por exemplo, aquelas voltadas a isso. Enfim, por exemplo, você falou da mídia, dê um exemplo de quem estaria representado, né, por essa mídia. Aí, enfim, vai depender do que vocês querem colocar, certo? Então, copiem aí, caso não tenham copiado. Caso vocês não tenham copiado, tira aí uma foto ou um print, enfim. Só aí vocês podem copiar depois. Posso tirar? Já anotaram? Pode. Pode tirar. Ok. Pronto. E aí, meu povo? Alguma dúvida? Ninguém tem nada a declarar? Então, eu vou interromper aqui. Eita, peraí, alguém vai falar? Eu vou interromper aqui para a gente voltar de novo, certo? Porque só falta um minutinho. E aí eu vou encerrar e vocês entram novamente para a gente ir para a segunda parte da aula, certo?